Boa tarde, ouvintes do podcast Paradesporto Brasil Mais Acessível, da Universidade Federal de São Paulo, com apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto. O nosso principal objetivo é levar conhecimento aos profissionais de educação física, familiares, pessoas com deficiência, acadêmicos de educação física e demais cursos da saúde e público em geral, a fim de disseminar conhecimento sobre o paradesporto no Brasil. Nesse segundo episódio, falaremos sobre o tema O Sistema de Classificação no Esporte, montando um quebra-cabeça. Eu, Mariane, irei conduzir o nosso bate-papo com o nosso convidado de hoje, o professor Dr. João Paulo Castelletti. O professor João Paulo, ele possui graduação em Educação Física pela Universidade Estadual Paulista, especialização em Educação Especial e Treinamento Desportivo pela FAESE, Uniguaçu, possui mestrado e doutorado em Educação Física pela Unicamp e atualmente ele é coordenador de classificação esportiva no Comitê Paralímpico Brasileiro, classificador internacional de atletismo pelo IPC, Comitê Paralímpico Internacional, e é docente do Programa de Educação Paralímpica Brasileira do CPB. Bom, professor, agradecemos sua presença no episódio do podcast Projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível, da Universidade Federal de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado a todos aí pelo programa, pelo convite. Então, fico muito feliz e honrado em poder estar participando aqui com vocês e podendo passar um pouquinho do conhecimento relacionado à classificação, ao movimento paralímpico. Acredito que é um ponto fundamental aí para a gente poder discutir e conseguir realmente difundir o movimento paralímpico como um todo. Professor, gostaria que você falasse um pouquinho para o nosso público, como uma forma de introdução geral, o que é o CPB, o Comitê Paralímpico Brasileiro, e qual que é a função do CPB? Legal. Bom, antes de eu começar, então, sou uma pessoa branca, cabelo curto, uso barba, estou com uma camiseta verde aqui com os logos da Loteria As Caixas e do Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, a função do comitê, uma das funções do Comitê Paralímpico Brasileiro é difundir o movimento paralímpico de maneira geral. Então, além de atuar ali como gestor direto de 4 modalidades, atletismo, natação, halterofilismo e tiro paraesportivo, o Comitê Paralímpico Brasileiro é responsável por organizar a delegação brasileira que vai participar dos eventos multisportes, no nosso caso aqui os Jogos Parapan-Americanos e os Jogos Paralímpicos. Então, em parceria com as confederações, nós somos responsáveis aí por levar a delegação para os eventos internacionais e difundir o movimento paralímpico, o esporte para pessoas com deficiência, a inclusão aqui no nosso país, no Brasil. Bom, professor, ainda, sabendo da sua longa experiência no movimento das pessoas com deficiência, gostaríamos que você nos explicasse um pouquinho sobre como funcionam as diferentes classificações relacionadas ao paradesporto de maneira geral. Legal, então vamos lá. Hoje a gente tem o Código Internacional de Classificação. Ele é um documento que foi redigido pelo Comitê Paralímpico Internacional, onde ele traz todos os procedimentos, políticas e diretrizes relacionados à classificação. Então, o primeiro passo aí é a gente seguir esse Código Internacional. O Código Internacional de Classificação nos traz 10 tipos de deficiências elegíveis, que são eles: hipertonia, atetose e ataxia. Esses 3 eles estão relacionados a lesões encefálicas. Então, normalmente, uma paralisia cerebral, traumatismo crânioencefálico, acidente vascular cerebral, então, alguma lesão no encéfalo, então, cérebro, cerebelo, bulbo, ponte, alguma lesão no encéfalo que gere um comprometimento ali motor relacionado a esses 3 tipos, hipertonia, atetose e ataxia. Então, aí temos 3 tipos. Nós temos também o déficit de força muscular, normalmente são as patologias relacionadas à lesão raquimedular, uma sequela de poliomielite, uma distrofia muscular. Nós temos o déficit de amplitude de movimento articular passivo, normalmente a artrogripose ou algum trauma que precisou fazer uma cirurgia e fazer um bloqueio daquela articulação. Então, é mais um tipo de deficiência elegível. Nós temos também a diferença de comprimento entre os membros inferiores.
né, o famoso encurtamento, que está relacionado aí normalmente a uma má formação. Nós temos a deficiência em membros, normalmente vai estar relacionada a uma amputação ou a uma má formação congênita. E temos a baixa estatura, né? São pessoas ali com comprometimento, né, no crescimento. Normalmente a condroplasia, alguma disfunção hormonal. Esses são 8 tipos de deficiência física que estão ligados ao Código Internacional, mais a deficiência visual e a deficiência intelectual. Então a gente soma esses 10 tipos de deficiência. Tá? Esse é o primeiro passo. Ele, passando por esse passo, né, do tipo de deficiência elegível, a gente vai para os sistemas de classificação dentro das modalidades. Então, cada modalidade esportiva, ela tem suas peculiaridades e ela tem, então, autonomia para poder montar um sistema de classificação que seja compatível, né, com o seu público ou com o gesto motor específico da modalidade. Então, cada modalidade, ela, né, pode usar os 10 ou um ou mais, né, dos tipos de deficiência elegível. Então, esse é o primeiro e o segundo passo. A partir do momento que a modalidade cria um sistema de classificação, ela vai ter que criar critérios mínimos de elegibilidade. Então, não é só ter a deficiência, essa pessoa vai precisar ter a deficiência e essa deficiência vai ter que ter um mínimo de impacto no gesto motor daquela modalidade específica, naquela prova, né, em questão. Então, cada sistema de classificação pode ter um ou diversos tipos de critérios mínimos de elegibilidade. Então, o que é o critério mínimo de elegibilidade? Né? Vai ser uma avaliação que vai determinar um mínimo necessário de impacto ou de comprometimento que afete o gesto motor daquela modalidade. Então, a gente vai ter o tipo de deficiência elegível no código de classificação, os tipos de deficiências elegíveis dentro do sistema de cada classificação, de cada modalidade, e vai ter o critério mínimo de elegibilidade. A partir do momento que esse atleta atinge um critério mínimo de elegibilidade, ele vai precisar, em algumas modalidades, é o suficiente, por exemplo, o halterofilismo, né? Ele tem um critério mínimo de elegibilidade, já pode participar, vai ter a separação ali por peso corporal, então ele vai ter a categorização por peso corporal. Só o critério mínimo de elegibilidade é suficiente. Porém, outras modalidades vão ter as classes esportivas, que é, né, uma classe ou uma outra forma de categorização para separação desses atletas para participação na competição. Então, por exemplo, o atletismo hoje tem por volta de 60 classes esportivas. Então, a partir do momento que você é elegível, você ainda precisa se enquadrar dentro de um desses critérios, né, dentro das classes esportivas. Então, você vai ter uma classe esportiva. Tá? Então, a gente tem hoje 3 grandes grupos de avaliações separadas. Um relacionado aos atletas com deficiência física, que tem que estar relacionado a esses 8 tipos de deficiência que eu comentei. Um tipo de avaliação relacionada à deficiência intelectual e um tipo de avaliação relacionada à deficiência visual. Então, a gente tem 3 grandes grupos aí distintos de avaliação, que aí muda o profissional que vai fazer a avaliação, muda os tipos de avaliação, né? E aí a gente vai ter que destrinchar um pouquinho cada um deles, né? Fica um pouquinho mais longo, né? Acredito que a gente não tenha tempo hábil para isso aqui, mas só para vocês terem um entendimento, normalmente, para os atletas com deficiência física, é um médico ou fisioterapeuta, junto com um profissional de educação física, que vai fazer a banca de classificação. Nas classificações para atletas com deficiência intelectual, é o profissional de educação física junto com o psicólogo, né, que vai fazer as avaliações cognitivas e esportivas. E para pessoas com deficiência visual, são os médicos oftalmológicos especialistas em baixa visão, né? Então, cada um vai ter os seus critérios, né? Eu acho que é legal a gente trazer essa questão que eu tinha comentado sobre a elegibilidade, porque não é porque a pessoa tem uma deficiência
que ela é elegível para o esporte paralímpico ou para alguma modalidade em questão. Eu gosto de trazer um exemplo do futebol de 5, antigo futebol de 5, hoje futebol de cegos, né, que é a classe B1, né, é a classe mais comprometida, né, para os atletas com deficiência visual, que podem participar. Então, por exemplo, a gente pega um atleta com baixa visão, que poderia ser elegível para o atletismo ou para a natação, numa classe S13 ou numa classe T13, esse atleta não é elegível para o futebol. Então, ele pode ser elegível para uma modalidade e não ser elegível para outra. Ou ele pode ter uma deficiência e não ser elegível para o esporte paralímpico. Então, por exemplo, o que é super comum, né, relacionado à deficiência visual, uma visão monocular, uma pessoa que teve um trauma, né, teve um comprometimento e perdeu completamente a visão de um olho. Essa pessoa tem uma deficiência, isso é comprovado, porém, essa deficiência não atinge os critérios mínimos de elegibilidade de nenhum sistema de classificação. Então, ela não é elegível para o esporte paralímpico. Então, acho que a gente precisa ter bem claro isso, né? Não é só ela ter a deficiência, ela tem que ter a deficiência e tem que atingir o critério mínimo de elegibilidade. Perfeito, professor. E quando você falou, né, que o atletismo tem 60 classes, né? E aí a gente olha assim para outras modalidades, né? Cada modalidade, né, definiu o seu sistema, né? E alcança determinados números de classes, né? E subclasses. No caso, o atletismo 60, o paraciclismo a gente vê 13, na bocha a gente vê 4. Né? Existe um limite, né? Um mínimo de classes, né, que o IPC determina e um máximo? O Código Internacional de Classificação, ele não restringe, né, o número de classes aí para cada sistema de classificação ou cada modalidade esportiva, né? Ele fica aberto. O mínimo é uma, né? Então ele precisa ser elegível, ele tem uma classe para pessoa com deficiência. Então, por exemplo, o halterofilismo que tem uma classe, né? Ou é elegível ou não é elegível. E aí ele tem a categorização para o peso corporal depois, né? Mas a classe é uma só, ou é elegível ou não é. Agora, o máximo de classe não tem um limite para isso, né? Cada sistema vai estudar, dentro da sua possibilidade, né, como que ele vai conseguir fazer o desenvolvimento dessa competição. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente quer trabalhar num número muito grande de classes e a gente acaba perdendo competitividade, né? A gente tem que pensar, quanto mais classes a gente tiver, né, mais os atletas vão estar distribuídos entre elas e você acaba diminuindo a competitividade. Então vai depender muito também da quantidade de atletas participantes das modalidades. Professor, e assim, esse sistema a gente sabe, né, nós que estamos mais envolvidos, a gente sabe que ele é conduzido por, né, que ao longo dos anos ele foi evoluindo, né, a forma, né, o sistema de classificação. E atualmente ele é baseado, né, em evidências, né? Fala um pouquinho para a gente um pouco sobre essa questão, como está hoje, né? Porque não é tão simples entrar uma classe, tirar uma classe, né? Então, assim, na verdade, a gente ainda tem os 3 sistemas de classificação, né? A classificação ela iniciou lá no berço do movimento paralímpico, lá em Stockton Mandeville, com o Dr. Ludwig Gutmann, né? Com a reabilitação para os lesionados na guerra, com uma classificação médica, totalmente médica. Mas hoje a gente ainda tem grande parte da classificação médica, né? Então, ela foi tendo uma inserção funcional, uma mudança no olhar da classificação, diminuindo a questão da deficiência e aumentando a questão da funcionalidade, né? Então, a mudança no olhar, né? Não o quanto essa pessoa não consegue executar, e sim o quanto essa pessoa consegue executar, qual o volume de ação que essa pessoa tem, né? Qual o verdadeiro potencial funcional que ela tem. Então, teve uma mudança no olhar, né? Em relação à pessoa com deficiência, a funcionalidade, o esporte, e aí de lá para cá foi necessário inserir um pouco mais de ciência, né? Então, quando teve a primeira mudança da classificação com basquete e cadeira de rodas, que foi a primeira classificação funcional, com profissional de educação física,
né? O doutorado do Royce Schokender foi relacionado à classificação do basquetebol em cadeira de rodas. Ele tem uma visão totalmente funcional da classificação. Isso foi muito interessante. Então, como o Paralímpico Internacional gostou, adotou a ideia, isso aconteceu em Seul, né? E logo depois o Comitê Internacional exigiu que todos os sistemas fossem funcionais para Barcelona em 92. Só que ficou um período muito curto. Então, não teve tempo hábil, né, para executar essas pesquisas. Cada sistema de classificação juntou os especialistas, os treinadores, os atletas, os preparadores físicos, os fisioterapeutas, os médicos que entendiam da modalidade e começou a montar esse sistema. Então, ele tinha um cunho, em algumas vezes científica, algumas vezes empírica, da expertise dessas pessoas. Isso ficou no sistema, né? O sistema, em nenhum momento, ele foi 100% alterado. Então, hoje a gente ainda tem uma grande parte clínica, médica, tem uma parte funcional, e a ideia, segundo o Código Internacional de Classificação, é que a gente realmente traga a evidência científica para embasar os sistemas de classificação. Então, a gente vai ter os 3 tipos de sistema de classificação acontecendo ao mesmo tempo hoje. E essas mudanças, elas vão ocorrendo aos poucos. Então, quem trabalha com pesquisa sabe que a gente não consegue fazer uma pesquisa, né, ampla, grande, de uma vez só, atingindo todos os leques aí de perguntas a serem respondidas. A gente precisa ir fazendo essas pesquisas pontuais para ir embasando de forma pontual a classificação, né? E para isso, e para que a gente consiga, além de embasar, conseguir trazer alternativas de mudança. Aqui a gente pode juntar as classes, aqui a gente pode aumentar, aqui a gente precisa aumentar o número de classes. Então, ele vai sendo estudado. Porque a gente sabe que cada vez que a gente faz uma alteração dessa, o impacto que gera na modalidade é enorme. Então, por exemplo, você aumentar uma classe no atletismo, você não está aumentando uma prova. Você está aumentando, muitas vezes, 10, 12 provas, masculino e feminino. Você pegar os 100, 200, 400, 1.500, 800, 5.000, salto em distância, salto em altura, o peso de esquidade, enfim. Né? Você vai aumentar uma classe, você aumenta um monte de provas que vai acontecer num programa que já está muito inchado, né? Que não tem muito mais tempo. Então, hoje, sempre que tem algum ajuste que você precisa pôr uma classe a mais, você não consegue pôr ela para todas as provas, você precisa diminuir alguma outra. Então, normalmente, se a gente entra com alguma outra tem que sair. Então, a gente acaba fazendo esse jogo. Então, as pesquisas elas vão nos ajudar para trazer ciência e ajudar a embasar realmente as tomadas de decisão para os ajustes, tanto para os sistemas de classificação quanto para os sistemas de competição também. Entendi. Muito obrigada pela resposta, professor. E agora, partindo para uma questão associada ao profissional de educação física, aquele que atende as pessoas com deficiência nos clubes, nas escolas, né, espalhados pelo país, como que você recomendaria a utilização da classificação para que eles possam oportunizar a prática esportiva tanto no âmbito do alto rendimento, bem como no lazer e educação nessas diferentes modalidades esportivas que a gente vê hoje? Eu achei que essa foi a melhor pergunta de todas, porque desde quando eu assumi a coordenação de classificação, é algo que eu venho batalhando muito, que é que todas as pessoas precisam saber de classificação, principalmente as pessoas que estão envolvidas no movimento paralímpico, independente se ela quer ser treinador, fisioterapeuta, médico, se é pai, se é mãe, se é irmão, se é filho, se é amigo, se é simpatizante do movimento paralímpico, ela precisa saber de classificação. Porque a partir do momento que a gente sabe da classificação, a gente vai conseguir direcionar essa pessoa para o melhor local possível. Porque muitas vezes a gente vai pegar um atleta que tem uma deficiência e ele pode não ser elegível para uma modalidade, mas ele é elegível para outra. Vou te dar um exemplo. Pega uma pessoa com uma amputação parcial de mão. Essa pessoa não é elegível para o atletismo, mas é elegível para a natação. Então, a gente consegue direcionar qual esporte paralímpico ela pode participar. E o profissional de educação física é a pessoa que vai estar ligada diretamente às pessoas que querem fazer a prática esportiva.
independente se é para pessoa com deficiência ou não. E se for para pessoa com deficiência, ela vai precisar entender de classificação para poder direcionar essa pessoa. E se ela já trabalha com alguma modalidade esportiva, ela vai ter que entender qual classe que essa pessoa vai entrar para ela poder trabalhar. Então, vou te dar um outro exemplo. Você tem um atleta, por exemplo, que faz arremesso do peso. Aí ele vai competir no programa dos Jogos Paralímpicos, hoje, por exemplo, de Paris, não tem essa prova do arremesso do peso para ele, teria a prova do disco. Então, ele deveria estar treinando a prova do lançamento do disco ao invés do arremesso do peso. E isso vai bater em várias modalidades, né? Porque não é porque a prova é de a classe é de uma modalidade paralímpica que ela tem todas as provas estão no programa paralímpico. Então, é muito mais interessante que a gente consiga trabalhar as provas que estão no programa dos Jogos Paralímpicos, né? E difundir essas modalidades, difundir essas provas, né? E poder ter uma competitividade muito maior. Então, a ideia realmente é que a pessoa consiga fazer esse direcionamento. E mais que isso, a partir do momento que a gente faz uma avaliação funcional desse atleta, a gente sabe qual é o real potencial dele, a gente sabe o que exatamente trabalhar com ele. Então, muitas vezes, chega para o profissional de educação física um atleta numa cadeira de rodas. Aí a primeira coisa que o profissional de educação física vai pensar, só vou poder trabalhar membro superior com ele. Só vou fazer exercício de braço. Aí depois você descobre que esse atleta é uma lesão incompleta, que ele tem movimentos de membro inferior. Ele não anda, mas ele tem alguns movimentos preservados. E a gente poderia trabalhar esses movimentos. E com uma avaliação funcional, que a gente utiliza na classificação, a gente saberia qual movimento ele tem até onde a gente consegue chegar com cada exercício. Então, eu acho que assim, tem várias vertentes que são de fundamental importância para que realmente todos, né, saibam de classificação, né, o mínimo, e acabam podendo se aperfeiçoar dentro da sua modalidade, mas tem que saber, de uma maneira geral, né, um pouquinho de cada uma. Então, vou dar outro exemplo. Chega um atleta paraplégico e fala, quero treinar rugby em cadeira de rodas. O rugby é específico para atletas com tetraplegia, com paresia, né, com comprometimento de pelo menos 3 membros, e ele não vai ter, então ele não é elegível. Né? Então ele é um atleta, lesado medular, paraplégico, usuário de cadeira de rodas, mas ele não é elegível para o rugby. Quer participar de forma recreativa, quer participar de forma relacionada aí à qualidade de vida, ok, né? Sem problema, mas competitivamente ele não vai poder participar. Então, essas informações, esses direcionamentos, eles estão diretamente ligados à classificação. E por isso a importância de que realmente todos que estão envolvidos com o movimento paralímpico, né, deveriam, e tá nas minhas metas, que eles consigam, né, ter um mínimo de entendimento para poder fazer o direcionamento aí, né, da melhor maneira possível. Excelente, professor. Bom, nós já estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje, né? Depois de todo esse esclarecimento e enriquecimento, né, apresentado por você, qual que é a mensagem final que o professor deixaria para os nossos ouvintes, né? E quais dicas você deixaria para os profissionais interessados nesse assunto? Legal. A dica é que realmente vocês busquem, né, entender um pouco mais sobre o movimento paralímpico, porque ele realmente é apaixonante. Então, hoje a gente tem uma facilidade muito maior com a questão da internet. Então, diversas finais, aí acabou de ter a final do Mundial de Vôlei, do Mundial de Tênis de Mesa, são todos eventos internacionais que são transmitidos via internet, né, e a gente consegue ter esse acesso. Então, quanto mais a gente trabalha com o movimento paralímpico, mais a gente se envolve, mais a gente fica apaixonado. Então, realmente, eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, né, para vocês buscarem um pouquinho mais e assistirem, que realmente vocês vão se encantar. E aos profissionais que pretendem, né, seguir, né, no ramo aí do esporte para pessoa com deficiência, que querem se aperfeiçoar, nós temos a educação paralímpica, aqui do Comitê Paralímpico Brasileiro,
Se você entrar no site do Comitê Paralímpico Brasileiro, www.cpb.org.br, vai ter um link lá da Educação Paralímpica e ali tem diversos cursos gratuitos. Então, a gente tem hoje o curso Movimento Paralímpico Fundamentos Básicos do Esporte, 100% EAD, tá? Com certificação pela Universidade Federal de Uberlândia, assim como pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. A gente está finalizando um curso EAD, 100% EAD de classificação esportiva paralímpica, também para trazer essas informações. E ali tem diversas cartilhas também, né, com informações básicas sobre as modalidades. Estamos finalizando um documento que é o Código Nacional de Classificação, que está diretamente ligado ao Código Internacional, com algumas excepcionalidades para nós a nível nacional. Então, ali a gente vai encontrar diversos materiais e diversos cursos, todos de forma gratuita, para que vocês possam aí se aperfeiçoar. Então, tem curso de habilitação técnica, de atletismo, natação, badminton, bocha, enfim, todas as modalidades. A gente tem cursos relacionados à área da fisioterapia, área da psicologia, enfim, tem diversos cursos. Entre lá, educaçãoparalímpica.org.br ou entre através do site cpb.org.br, vocês vão conseguir ter bastante conteúdo, bastante material para conseguir aí, né, se desenvolver e nos ajudar a difundir o movimento paralímpico nacional e internacional. Então, eu tenho certeza, né, professor, que ouvindo um pouco sobre o paradesporto e as diferentes classificações, os nossos ouvintes e profissionais de educação física e outros, né, profissionais de outros cursos da área da saúde, eles terão, né, um grande interesse em aprender mais sobre o assunto. Então, é interessante seguir essas dicas aí que o professor acabou de falar, né, e, aliás, quais são as suas principais redes sociais, né, e onde, né, podemos te encontrá-lo, né, se tiver algo para falar e divulgar, fique aberto para fazer isso agora. Legal. Eu, na verdade, eu não sou muito bom de rede social. Eu tenho o Facebook, né? Então, João Paulo Castelletti, pode me encontrar por lá. O meu e-mail institucional é joão.souza@cpb.org.br. Então, pode ficar à vontade para entrar em contato. E eu fico à disposição lá para tirar qualquer dúvida aí de vocês. Obrigada, professor, né? Hoje tivemos aqui conosco, né, no episódio do podcast Paradesporto Brasil Mais Acessível da Universidade Federal de São Paulo, com o apoio da Secretaria do Paradesporto, o professor João Paulo Castelletti, conversando sobre um pouco o sistema de classificação no esporte. Nosso muito obrigado, professor. E eu que agradeço mais uma vez aí o convite de vocês. Foi um prazer e uma honra estar com vocês aqui conversando um pouquinho sobre o movimento paralímpico. E lembramos a todos os ouvintes que esse podcast também estará disponível em vídeo, com tradução para Libras, e disponível em nossa página do YouTube, Paradesporto Acessível, e no Instagram, @cbpp22. Não se esqueçam de curtir nosso podcast em seu agregador favorito e compartilhar com os amigos. E até a próxima!